Opa! Bem-vindo a mais um episódio do Postcast. Tá diferente hoje, né? Pois é, gente. Hoje eu tô na cadeirinha aqui da Fê e eu te conto mais pra frente a surpresinha que a gente tem reservado pra você hoje. Episódio número 18. Vamos falar um pouquinho dos perrengues da vida empreendedora. Então fica com a gente até o fim. Oi, eu sou a Natália Emboaba, irmã da Jaque e da Fê. Você já me viu por aqui, mas hoje eu tô numa posição diferente. E como sempre, a gente tá aqui no melhor bar da Vila Madá, Maué, os nossos parceiros. Eita, que tá uma bagunça hoje o podcast. Gente, tá tudo diferente. Esqueci já de falar meu cargo aqui, né, gente? Afinal de contas, bagunçou foi tudo. Então vamos dar um passinho atrás. Eu sou Jaque Emboaba, sou CEO aqui no Post. E hoje a gente tá reconfigurando um pouquinho aqui as coisas, porque a nossa convidada de hoje, nós temos duas convidadas. Gostamos de convidadas aqui nesse podcast, hein, gente? Convidadas muito especiais. Nossa primeira convidada é Fabiana Emboaba, nutricionista, especialista em nutrição infantil e empreendedora há mais de 20 anos. Pega esse currículo, pega esse perrengue, hoje vai ser bom. Fica com a gente. 20 anos e a nossa outra convidada, você conhece aqui com certeza, que é a Fê Emboaba, publicitária especialista em marketing de conteúdo e posicionamento e recém-viralizada no Instagram. É isso mesmo, meu povo. Chegamos a quantos milhões de views? De views? Um vídeo bateu, acho que tá batendo 19 milhões. 19 milhões. É isso mesmo, pessoal. Você É está tendo o privilégio aqui agora de assistir uma viralizada no Instagram. É isso mesmo. Hoje a gente trouxe duas convidadas super especiais aqui para falar com vocês. Pode parecer puxar uma cordinha, um saco aqui, mas não é. Porque, de fato, se tem uma coisa que essa família sabe e vai te passar hoje, é sobre perrengues na vida empreendedora. Então, bem-vindas! Bem-vindas! Gente, é muito estranho estar nessa cadeira. E vou dizer mais, pra quem tá ouvindo a gente, talvez não esteja entendendo nada, porque a gente tem a voz tudo igual. Exatamente. Dica, vai pro YouTube, porque vai ficar mais claro o negócio aqui. Exatamente, gente. Bem-vinda, mãe /Fabi Emboaba, empreendedora há mais de 20 anos. Perrengue é com a gente mesmo. Não estranhem a gente chamando de mãe, porque vai ser extremamente difícil falar Fabiana, né? Exatamente. Mãe, Gente, vocês lembram na sala de aula, né? Exato. Todas elas foram minhas alunas, porque eu também sou professora. E elas me chamavam de mãe na sala. Então, era perrengue também na sala de aula, porque os outros coleguinhas não se conformavam. Eles achavam que elas estavam constantemente se confundindo entre mãe e professora. E a gente não pode fugir da nossa tradição aqui no Post, não é mesmo, pessoal? Não vai ser surpresa pra vocês, obviamente. Que não, né? Não pode ser. Mas a gente quer saber. Vamos começar com a Fabiana, dona Fabi. Conta aqui pra gente, então, pra galera te conhecer aqui em casa. 3 coisinhas a gente quer saber de você. Sua comida favorita, sua bebida favorita e o seu hobby favorito. Bom, comida favorita já foi mais, mas ainda não arrumei um substituto, mas diminui muito o consumo, é a batata. Eu gosto muito de batata, porque além dela ter um gostinho que eu aprecio, ela é versátil. Dá pra gente fazer bastante coisa, né? Salvo que na minha lua de mel, o pai de vocês lembram muito bem. Eu lembro. Sabia que meu prato preferido, sendo batata, pediu batata cozida, batata assada e batata frita. Então, batata é um dos meus pratos preferidos. Aí temos outra. Bebida favorita. Olha, bebida favorita, eu gosto muito de um suquinho de laranja. Então, vou parar nele. Suquinho de laranja. E meu hobby, olha, eu gosto muito de viajar. Né? A gente começou a viajar bastante, faz um tempo já, e eu ainda continuo apreciando viagens. Muito Conhecer novas culturas, novos lugares, amo. Viagem. Tem um lugar específico, assim, campo, praia ou viagens no geral para conhecer lugares novos? Viagens no geral. Gosto de conhecer lugares novos. Muito bom. E aí, Fê, conta pra gente. Comida favorita. Eu não lembro, mas o que eu respondi pra essa pergunta no primeiro episódio. Que inclusive foi quando do nada surgiu esse negócio de 3 Pode ser coisas, que seu né? gosto tenha mudado. Então Nada assim, se eu joga. me contradizer nesse momento, tá valendo, porque eu não lembro mesmo. Agora vamos lá, comida favorita...
Cara, o que eu respondi com comida favorita? Não faço ideia do que eu respondi. Eu só porque sei a não sei bebida, agora. que a bebida Não, é marcante. A bebida não vai ter erro. Bebida não tem erro. Bebida não tem erro. Vou começar com a bebida, então, pra facilitar. Bebida favorita é um vinho tinto, né, minha gente? Vinho tinto seco, né? É isso. Doce pode, produção? Vinho doce? Ai, se for um do Tinto. Porto, e olha lá, né? Muito bem. Mas eu também não sou, particularmente, não sou muito fã. Corta pra gente viralizar com esse daí, hein? Vinho doce só se for do Porto. Ou de sobremesa. Não, vai, um meio seco, se for um primitivo de Mandúria, né? Assim, tu vai lá, dependendo até vai. Comida favorita? Deixa eu pensar. É que eu sou muito fã de comida, por isso que é difícil eu lembrar o que eu respondi. Não que coma muito, né? Mas Isso, exato. gosta de comer. Vai lembrar, exato. Eu não sou de comer muito, mas eu gosto de comer. Eu gosto de gastronomia. Inclusive, gastronomia é um dos meus hobbies favoritos da vida. Vou colocar aqui como comida favorita. O quê? Vou colocar... japa. Vou colocar um japa. Eu gosto bastante de japa. Japa não tem erro. Então, vamos de Deu japa. até uma aguinha na boca aqui. Exato. Nossa, a gente podia muito bem sair dessa gravação e comer um japinha, inclusive. Partiu. Eu fecho. Então, vou de japa, de vinho tinto e de hobby favorito. E vou colocar 2 hobbies aqui, porque são realmente as coisas que eu mais gosto de fazer na vida, que é gastronomia. Adoro sair para conhecer sabores diferentes. Eu sou a pessoa que costuma pedir o que tiver de mais diferente no restaurante. É verdade. Tanto de salgado quanto de doce. Nessas, a gente já descobriu algumas coisas interessantes aí que já viraram até tradição em casa, É né? verdade. Tipo, pudim de cumaru. Não vou falar de onde, porque eu não vou fazer publi. Mentira. A viralizada metida, né? Agora só com publi, gente, por favor. Eu nem tinha pensado nisso, mas tudo bem, valeu. Mas, tipo, pudim de cumaru. Mas eu gosto de gastronomia e gosto de séries. Adoro assistir série. Eu gosto muito de cinema, filme também, mas eu prefiro série. Por quê? Porque série te dá o conforto de você não precisar ficar procurando toda hora alguma coisa pra assistir, entendeu? Se pegar uma série bem longa, que tem 6, 7, 8 temporadas, adoro. Porque você vai passar um bom tempo sem ter que parar pra pensar no que você vai assistir. Porque eu duvido quem tá ouvindo a gente que já não se pegou. Vou assistir um filme. Abre o Netflix e fala, que filme? Eu Aí todo você passa dia. 40 minutos tentando achar um filme, não gosta de nenhum, vai dormir sem assistir nada. Se você tem uma sériezinha lá, não tem erro, você vai nela. Justo. E É ela isso. dorme na metade do episódio, mas exato. tudo sob Normalmente controle. vai umas 3 Se fosse assistidas pra cada um terceiro episódio. hobby seria dormir, no caso, né? Dormir durante a série ou filme. Claramente. Tipo isso. Mas muito bem, gente. Bem legal. Vamos então iniciar aqui nosso bate-papo sobre perrengues. Mas eu queria ouvir principalmente, assim, um pouquinho da Fabi. Como que foi essa trajetória de empreendedorismo? Como que você se viu empreendedora? Conta um pouquinho pra gente da sua jornada, né? De como que você começou a empreender, quais foram os negócios, né, que você já iniciou. Dá um overview aqui pra gente sobre sua vida e trajetória. Eu comecei a empreender cedo. Vocês eram pequenas, né? E eu era professora, olha só, eu era professora. E mesmo sendo professora, a gente resolveu, vamos montar uma loja de produtos naturais, que eu sempre fui muito voltada para esse negócio de natural, comidinha, sabe, vegana, saudável, essas coisinhas. Então, mesmo eu sendo professora, que eu já, um perrengue, eu já levava vocês no bercinho, no Exato. carrinho, para a sala de aula, que já era um perrengue, a gente resolveu montar uma loja de produtos naturais. Então, eu já trabalhava e já comecei a empreender, mesmo sendo CLT. Olha, Montamos a loja de produtos naturais, que vocês iam lá e estavam sempre querendo barrinhas de cereal, né? E Tava lá a só pra comer. gente tinha que ter sempre o caderninho de anotações do consumo das filhas. Então, nós começamos assim, né? Eu, meu esposo, o pai das meninas, né? Começamos com a loja de produtos naturais. Tivemos a nossa primeira loja de produtos naturais. Aí já vieram alguns perrengues. Por quê? Nós começamos grande demais, né? Alugamos um espaço muito grande. Então, o que a gente precisava de colocar muita coisa ali para encher a loja, muita mercadoria. E esse ponto físico ficava onde? Nosso ponto físico ficava em Diadema, né? Ficava ali no centro de Diadema.
E a gente sempre foi muito visionário. Então, a gente queria crescer, a gente queria prosperar. E o nosso primeiro perrengue foi quando nós, para chamar a atenção do pessoal, né? Que era um espaço onde tinha muito movimento. Aí nós compramos aqueles balões infláveis, bem grandes, enormes. Aí enchemos o balão, deixamos ele à noite, durante o dia todo. Só que quando era noite, quando a gente fechava a loja, a gente tinha que puxar o balão. Não, Fechar. abaixar o balão. A gente não murchava ele, né? Aí no dia seguinte, nosso primeiro perrengue foi que uma pessoa que trabalhava com a gente, o que aconteceu? Puxou o balão e o balão furou. E foi... Olha o prejuízo. Foi um prejuízo porque a gente está começando, sabe como é Exato. o começo de todo empreendedorismo, né? Todo empreendedor. Teve um custo alto, pronto, já foi um primeiro perrengue, porque já teve Primeiro esse perrengue. valor. Eu acho importante você pontuar aqui de onde veio o dinheiro para abrir essa loja. Isso aqui é prova de... Gente, empreendedor raiz, já ouviu falar em skin the game? É isso aqui. É isso. De onde veio? Nós tínhamos um apartamento, né? Que era nosso, tal, e o que nós fizemos? Vendemos o apartamento e investimos a maior parte na loja. Né? E nessa época você já tinha todas nós, as 3 filhas ou ainda não? Já tinha as 3, já tinham vocês 3. Ou seja, muito mais hard, né, gente? Empreender sozinho já é difícil. Muito mais loucura, tudo. Mas fomos. Aí foi um dos primeiros perrengues, foi esse do balão. Aí o segundo perrengue foi que nós reservamos um espaço no estacionamento para os nossos clientes irem, estacionarem lá. Elas começaram de fato com uma estrutura bem grande, uma de estrutura ponto físico, né? Aí o que tinha? Nesse próprio estacionamento, nós fizemos um outdoor, bem alto e com uma estrutura assim de ferro. E um dia de uma tempestade muito grande, que deu muito forte, foi uma ventania. O que aconteceu? Esse outdoor caiu em cima de um carro que estava no estacionamento. Aí já foi outro perrengue, porque tivemos que pagar o valor do conserto do carro. E ainda perdeu ainda perdemos o outdoor. Então foi uma sequência de fatos que fizeram, assim, já logo de cara a gente começou a repensar na estrutura, em diminuir a estrutura física. Aí já fomos para um lugar menor, né? E aí vieram mais perrengues ao ponto de precisarmos vender o ponto, passamos o ponto para frente. A pessoa que comprou não pagou, ficamos com dívida e aí a gente viu também. Tem os perrengues? Tem. Mas tem o agir de Deus? Tem também. Porque depois a gente conseguiu superar, nós fomos e negociamos. E aí é um assunto também para um outro podcast, porque a gente viu um agir bem diferenciado na nossa vida da mão de Deus. Então a gente começou essa jornada empreendedora aí com um ponto físico, vendendo produtos naturais. Exatamente. Com estacionamento e tudo, de fato. E a gente já tá empreendendo junto, né? De tabela, a gente ali já empreendendo junto em família. Eu não sei se você, não sei que lembrança vocês têm disso, mas eu trabalhava na loja, eu tinha até camiseta. Eu lembro. Eu tinha camiseta do uniforme. A gente tinha camiseta da loja. Acho que você devia ter o quê? No máximo 10. 10, 12 anos, por aí? 12 anos. Os 10, 12 anos eu trabalhava, tá? Então eu já empreendia Olha junto. o processo. Olha o processo. Hoje em dia já ia dar um processo. Eu lembro tinha a camiseta azul e a camiseta amarela, não era? Isso. Nossa, nem Tinha começou camiseta grande amarela não, né? Tinha loja com grande bordado. com camiseta. Uniforme, camiseta Uniforme. azul e Mas isso é amarela, muito com legal. bordado, com logo e tal. Isso é muito legal, porque quando a gente vai para conversas com fundos, investidores, uma das coisas que eles perguntam é onde vocês querem chegar.
Então, é admirável, de fato, quando você tem uma ideia e tira isso do papel, que você pense de forma grande mesmo, né? Então, óbvio que tinha toda uma inexperiência ali, né? Sim, de start, né? De jovens querendo empreender e ter sucesso. Vocês já começaram com uma estrutura muito robusta, que muito talvez robusta. não precisava naquele momento. Naquele momento, o ideal seria ter começado com uma estrutura menor. Feito um MVP, né? O famoso Exato, MVP. E aí, subindo, aumentando. Mas é aos legal, porque você vê poucos. onde tá a mentalidade da pessoa. Mas a mentalidade já estava lá em cima. É isso. Que A legal. mentalidade já estava. A mentalidade era grande. Então foi a primeira Os vez que vocês recursos faliram. não eram tantos, mas a mentalidade era bem superior aos recursos. Legal. Isso é A bem gente legal, né? chegando lá. Porque, assim, conhecendo, a gente sabe que vocês não vieram de pais empreendedores, né? Assim, o vô até fazia gelinho ali, né? Tinha uma veia raizinha empreendedora. Mas você vê que foi uma mentalidade que vocês desenvolveram sozinhos, né? Que foram quebrando a cara, como o pai dizia mesmo. Nossa, quantas vezes eu quebrei a cara até alcançar, porque não tinha ninguém ali pra instruir como fazer, né? Exato, a gente foi por nós mesmos, né? Não tínhamos, assim, um mentor, igual hoje se Exato. tem bastante. Então, foi, assim, de Raiz. nós, raiz mesmo. Vamos fazer. Enquanto isso, eu conseguia manter a escola de vocês, porque eu trabalhava numa entidade particular, né? Então, eu tinha vocês como uma bolsa de estudo para vocês. Então, deu pra gente ir levando, né? E Legal. só subindo. Muito show. Muito legal. E você, Fê, conta pra gente, assim, qual a sua primeira lembrança, mas de um empreendedorismo, assim, um pouco mais robusto, né? Que você tenha tirado uma ideia, de fato, do papel. Vender tiara não vale. A gente vai Nem sim, Não porque vale. essa fase foi muito boa. E é bom porque passou por várias etapas até ter uma ideia, de fato, mais robusta. Então, é importante. Então vou dar o overview desses microempreendimentos até ter algo que de fato a gente pode considerar, né? Uma empresa, Que é um enfim. produto, enfim, alguma coisa que exato. vai a mercado. Exato. Não, acho que assim, querer empreender, eu sempre quis. Eu acho que eu sempre tive, até pela referência, né? A gente sempre teve essa referência de empreendedorismo. Eu particularmente não tenho memória do pai, por exemplo, trabalhando em empresa. Apesar de eu saber que sim, mas eu não tenho essa lembrança. Meu pai sai tal hora, volta tal hora, sabe? Não tenho. Então, acho que a gente sempre teve essa referência e isso foi algo muito natural pra mim. Então, eu sempre me virei de alguma forma, né? A gente não veio de uma criação em que a gente tinha mesada e não sei mais o quê. Então, eu queria dinheiro. Quer, sei lá, comprar alguma coisa, quer ter algum nível de independência pra fazer isso aqui no shopping com as amigas. A gente... às vezes a gente pedia, mas na maioria das vezes a gente se virava mesmo, né? E aí nessa, fui fazendo várias coisinhas, assim. Então, tipo, teve a época de revender Avon in Natura. Acho que foram as primeiras coisas que eu fiz de me inscrever lá. Eu mais comprei pra mim do que vendi, não vou mentir, não. Mas, Exatamente. Aí que ela virou consumista. eu mais comprei pra mim do que vendi. Eu, pelo menos comprei com desconto. Ai, mas conta pra Mas- gente o que você tava falando aqui no backstage dessa Ai, parte que é Não, fundamental. essa parte foi muito boa, porque eu comecei a vender Avon. E aí, o que eu fui fazer? Preciso divulgar que eu vendo Avon, né? Obviamente, quantos anos eu tinha? Sei lá, 14, por aí? Por aí. Eu não tinha muitos lugares onde... Ele não tinha ainda, né? Facebook, essas coisas. Não tinha acho que nem Orkut devia ter ainda. Não tinha WhatsApp, não tinha MSN, não tinha nada disso. Eu falei, mas como que eu divulgo, né? O que eu fiz? Fiz uma plaquinha no PowerPoint, revendedor Avon, logo da Avon, imprimi, colei no portão de casa. Meu pai chegou... O pai chegou à noite, viu aquela plaquinha, ficou louco da vida. Falou, menina, que perigo, você não sabe que tipo de gente que vai tocar aqui e te chamar, você vai falar com qualquer pessoa, você tá doida, tira isso. Ai, meu Deus. Aí já deu ruim aí já. Mas uma das primeiras coisas que eu me lembro, assim, de querer fazer foi revender Avon, Natura, acho que foram as únicas duas marcas. Depois de um tempo, eu comecei com esse lance de fazer as tiaras. Foi uma época que tava muito em alta acessório de cabeça. E eu sei que eu fiz pra mim, na verdade. Eu não tinha tanta facilidade de encontrar onde vendia. E eu gostava de ficar inventando moda. Eu não lembro nem de onde veio a matéria-prima para as primeiras que eu fiz. Eu não sei. Eu sei que eu fiz umas tiaras lá pra mim, usava. E o pessoal começou a me perguntar. Ai, que legal, gostei. Onde você comprou e tal?
Aí tantas pessoas começaram a me perguntar onde que eu comprei, que eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou vender. Tá todo mundo perguntando de onde vem. E esse foi assim, foi a primeira vez que eu tive um faturamento, assim. Porque nessa época eu estudava de manhã, tava na escola ainda. À tarde eu chegava, aí assim, saía da escola e ia pra 25, né? Nunca fui tanto na 25 na minha vida. Eu tava direto na 25 comprando tecido, cola quente, strass, botão. E, comprava um monte de coisa. Chegava em casa, passava a tarde inteira fazendo tiara. Destruía várias coisas da minha mãe, porque mexia com cola quente, aí grudava cola quente em tudo. Aí você coloca a pistolinha, derrete, eu não sei o quê. Enfim, foi um caso. Mas eu realmente tive um faturamentozinho ali. Eu me lembro de um mês que eu tirei uns R$500 de vender tiara. Que legal. Isso quantos anos atrás? Quantos anos eu tenho? Eu tenho 31. Exatamente, isso eu tinha uns hoje, 14. Né? É verdade, exatamente. Então, isso eu tenho uns 15, 16 anos. Né? Exatamente, 15, 16 anos fazendo R$500, tava bom, né? E aí eu lembro que esse foi o primeiro, assim, que eu realmente ganhei algum dinheirinho. Eu não lembro direito por que eu parei de fazer isso, francamente. Provavelmente cansei, sei lá, né? Ou passou a moda, talvez. Ou passou moda, pode ter sido, eu não lembro direito. Porque talvez eu tenha cansado de usar, e aí eu não quis mais fazer pra vender. Eu acho mais provável que tenha sido isso. Mas foi bem bacana, que eu lembro que você chegou a fazer até pra noiva. Fiz, é verdade. Fiz pra duas noivas. Viu? Fiz mesmo. Fernanda uma flor Noivas. branca gigante, é verdade. É verdade. Bem lembrada, cara. Eu tenho até foto, sabia? Eu tenho foto de uma noiva que usou. Fiz uma flor branca, bem grandona, e ela fez o cabelo de lado, depois a flor assim. Ficou legal, verdade, bem lembrado. Isso era bem legal. Isso dava mó trabalho, viu? Que tinha que cortar pétala por pétala, queimar a borda pra não desfiar o tecido. Era mó trampo. Começou a valorizar o trabalho aí. Mas assim, que eu posso dizer que eu comecei a estruturar e caminhar pra de fato onde eu tô hoje. Foi ali final da faculdade, quando na época eu namorava, né, depois virou meu noivo, e na época ele era cantor, e eu comecei a trabalhar com ele, então gerenciando, eu sempre gostei de ser do bastidor, não sei o que aconteceu, que em algum momento eu não tô mais no bastidor, mas eu sempre gostei muito de ser do bastidor, eu sempre falei que eu era a pessoa chata, sabe, a que faz o papel de chato, eu sempre fui essa pessoa, e ali eu cuidava assim, fazia agenda, cuidava de contrato, financeiro, esse tipo de coisa. Um pouquinho de tudo, assim. Um pouquinho de tudo do bastidor, né? Pra gerenciar, de fato, carreira, pra ele ficar livre pra ser o artista, digamos assim. E ali é onde eu comecei a caminhar para o que eu faço hoje. Porque nessa época, o Facebook já tinha chegado forte no Brasil. A gente ainda não usava ele profissionalmente. Não se falava. Tanto que nessa época eu tava na faculdade, e eu sou formada em publicidade, não se falava de Facebook para negócios, né? Como um gerador de negócios naquela época. Isso foi que 2012, por ali. Mas eu tinha lá, criei a página pra ele, não era perfil. Eu já tinha criado a fanpage, que a gente... Hoje fala muito página, né? Porque era muito fanpage. É então eu criei a fanpage, fazia uns cardzinhos. Até hoje, essa fanpage, essa página tá no ar até hoje. Se vocês entrarem aí, vocês vão ver que tem lá todos os posts que eu fazia. Eu fazia esses cardzinhos assim, com frase. Então eu pegava, tipo, trecho das músicas e fazia um cardzinho com frase. Postava uma foto com uma legenda com não sei o quê. Olha, então, o marketing de conteúdo já nascendo aí. Exato. E aí, nessa época, eu já comecei a fazer... Não tinha esse conceito. Acho que nem se falava. Nessa época, eu nunca tinha ouvido falar de marketing de conteúdo. Nem marketing digital, que dirá marketing de conteúdo, né? Mas eu já fazia. Porque eu sempre tive um princípio de que... e aí tem muita relação com o que eu faço hoje. Eu sempre tive um princípio de que é melhor que você gere desejo para que as pessoas venham até você do que você ficar implorando para que as pessoas te contratem ou comprem alguma coisa de você, né? E, obviamente, o que eu faço hoje, eu falo sobre posicionamento de marca, é exatamente isso, que é a construção do posicionamento tem como objetivo gerar desejo, para que as pessoas queiram comprar de você, não que você fique, ai, por favor, aí fica dando desconto, e enfim. Então, eu já fazia isso pra carreira dele, e super funcionava, porque enquanto tinha um monte de outros cantores que contratavam uma galera pra ficar ligando nas igrejas e nos espaços de evento pra oferecer o cantor, a gente fazia o processo totalmente inverso. E eu lembro a primeira vez que a gente lançou um videoclipe,
E aí, depois de um tempo que tinha, sei lá, um mês que o videoclipe tava no ar, foi a primeira vez que um canal de televisão me ligou pra convidar ele. Porque até então, Que legal. eu fazia um trabalho mais de assessoria de imprensa, de oferecer pra programas de TV, de rádio. E a primeira vez que um programa de TV me ligou, porque tinha visto o videoclipe no YouTube, e queria que ele fosse lá participar do programa, eu falei, meu Deus, não acredito! Fiquei felizaça, porque... Mas você fingiu naturalidade? Lógico. Ah, Super, zero afetada. Normal, recebo ligação assim todo dia, pra eles era isso. Exato, mas foi muito, muito legal, assim, porque foi a primeira vez que eu realmente vi o quanto esse trabalho de posicionamento, que até então eu não tinha esse nome, né, esse conceito, mas era isso, o quanto isso faz diferença. Né? Quanto você não percebe que você tá impactando, mas tá. As pessoas observam. Quando a gente se coloca adequadamente, quando a gente sabe se comunicar, quando a gente faz, né, toma ações intencionalmente, estrategicamente, as pessoas percebem a diferença. E é lógico que leva um pouco de tempo para que as pessoas comecem a dar feedbacks a respeito disso, mas pode ter certeza que as pessoas estão percebendo, né? E foi quando eu entendi que estava fazendo sentido aquilo que eu estava fazendo, foi quando eu recebi o primeiro convite para a TV. Foi sensacional. Enfim, acho que eu já comentei isso no primeiro episódio, então não vou me alongar muito Volta nessa lá, história. inclusive, e assiste o primeiro episódio, né? Que a gente conta um pouquinho mais com profundidade a história da Fê, um pouquinho da minha história, de como surgiu a ideia do post. Então dá uma conferida lá também. Exatamente, aproveitar para maratonar, né, o podcast. Mas enfim, questões da vida. Esse meu noivo, no final de 2013, faleceu num acidente durante uma viagem de trabalho, inclusive. E aí eu entrei num momento que nessa época eu só trabalhava com ele, tinha acabado de terminar a faculdade, só trabalhava com ele e me vi num momento em que eu fiquei sem nada, né? Fiquei sem nada pra fazer, enfim. E aí foi um período, eu falo que foi a primeira grande virada da minha vida, assim, porque eu tinha uma vida inteira traçada. Tipo, vou casar, vou ter empresa, já tinha vários planos de vários negócios, vou atender outros artistas, vou aplicar essa metodologia para outras pessoas e tal. E eu me vi ali no momento em que foi tudo desconstruído. Então foi a primeira grande virada em que eu tive que repensar. É isso que eu quero, porque depois que ele faleceu, muitos outros cantores vieram atrás de mim. E foi aí que eu tive certeza de que as pessoas observam quando a gente se propõe a fazer um trabalho bem feito, quando a gente se dedica, a gente põe energia, vontade, as pessoas percebem, é inevitável. E eu fiquei chocada, porque vários cantores que eu passei a adolescência ouvindo, que eu tinha, sei lá, 13 anos, falando, nossa, meu sonho é conhecer o fulano de tal. Um dia, do nada, eu recebo uma ligação do fulano de tal. Eu queria conversar com você, porque eu gosto do seu trabalho, queria que você trabalhasse comigo. Eu falei, caraca, aqui, né? Só que eu entendi, por uma série de razões, que não era aquilo que eu queria fazer. Aquilo fazia sentido pra mim enquanto eu trabalhava com ele. Pra aplicar isso pra outras pessoas, em outro momento, não tava fazendo sentido. Então, foi um período aí de mais ou menos um ano, que eu fiquei muito assim, o que eu faço? Enfim, graças a Deus, família, né? Essas horas pra dar suporte enquanto isso. Base, né? Exato. E aí, passado esse período, eu falei, cara, eu acho que eu tô num momento que eu preciso trabalhar pra alguém. Porque eu tava meio perdida, assim, né? O que eu faço? Não sei, enfim. E eu falei, acho que o melhor é trabalhar pra alguém. E aí, Esse é um ponto bem legal que você tocou aqui, Fê. Que eu acho que até pra quem tá pensando aí, iniciar essa jornada empreendedora e tudo mais, é ter clareza. Clareza, sempre. Não Verdade. adianta tentar sair chutando pra todos os lados se você não tem clareza do que você quer fazer e de onde você quer chegar. Não adianta nada do que você faça. Exatamente. Você não consegue Pior coisa. atravessar a barreira. Pior coisa é acelerar na direção errada, né? Exatamente. Pra quem não sabe Exato. pra onde vai, qualquer caminho serve, né? Exatamente. Qualquer caminho não Exato. leva a lugar algum. Então já Exatamente. fica aí com o caderninho anotando. O primeiro passo, ter clareza. Clareza. E você estava nesse processo de tentar descobrir o que você queria fazer. Dali pra frente, exatamente. E aí falei, cara, vou trabalhar pra alguém. E comecei a mandar currículo, né? Na época, ainda tenho a Cato. Nossa, tem ainda? Nossa, aí entrei na Cato lá, né? Mandei currículo, todas as vagas que tinha na casa eu mandava currículo. E eu não tinha um currículo tão extenso e interessante para trabalhar em empresas, porque eu só tinha empreendido até ali. Então, as minhas experiências profissionais eram 2 estágios que eu tinha feito na época da faculdade. Um numa revista, que eu trabalhei ali como estagiária de comunicação de fato.
E fiz estágio num escritório de advocacia, trabalhava com advocacia jurídica. Eu tinha, advogados têm toda uma série de diretrizes que precisam ser seguidas, não é qualquer tipo de marketing que pode ser feito, então fazer marketing jurídico. Era essa a minha experiência. Enfim, surgiu uma vaga. Eu falo que assim, como as coisas caminham, assim, vão se endireitando. Eu acho que a gente passa pelo caos, mas quando a gente abre espaço para quem acredita em Deus ou para quem não acredita, o universo direcione as coisas, a gente percebe como as coisas vão sendo conduzidas. E nesse momento em que eu tava perdida, o que eu faço da vida, como que eu continuo, enfim, surgiu duas únicas oportunidades de fazer entrevista. Uma foi muito estranha a entrevista, porque a pessoa eu cheguei, a pessoa me atendeu com uma meia hora de atraso, e ela entrou na entrevista, perguntou meu nome, alguma coisa assim, perguntou o meu signo. Eu falei que eu era de câncer e a entrevista acabou. Eu acho que ela não contrata pessoas que são de câncer. Eu acho que é isso. Com o sol, né? Foi a entrevista mais estranha, foi a coisa mais esquisita que eu já passei. Gente. A pessoa foi isso, ela perguntou, nossa, a minha filha com mas será que era alguma casa de massagem? Gente, era tipo assim, era pra ser auxiliar, auxiliar de marketing, do marketing, essas coisas. Não, se fosse Ares, eu até entendia ela. Né? Se fosse, qual é o seu signo, Ares? Tem mais. Sinto muito, não vai rolar, mas câncer. Gente, eu não entendi nada, eu juro, não entendo nada. Eu queria ser. Eu queria muito voltar lá e perguntar o que acontece, o que tem a ver? Porque foi exatamente isso. Seu nome, faculdade, que signo você é? De câncer. Ah, não sei o que, tal, então obrigada. Assim, foi estranho. Não, moço, me confundi, não era câncer não, eu sou peixe. Juro, eu já até esqueci, mas foi muito estranho. Enfim, a segunda oportunidade foi na Fundação Dorina Noil para cegos. Inclusive, a vaga lá não era CLT, era uma vaga PJ. Então, eu prestei serviço lá, então eu estava lá, né, todos os dias, enfim, mas eu era uma prestadora de serviços. E a Fundação Dorina Noil para cegos, né, para cegos, como o nome sugere, é uma fundação, é uma ONG que atende pessoas com deficiência visual. E aí, não só as pessoas cegas, mas com baixa visão, né, e tudo mais. E eu entrei ali para uma função na área de comunicação, de dar apoio à parte de captação. Então, eu era responsável ali por captar e escrever histórias das pessoas que eram atendidas pela fundação, porque ali a gente mandava cartinhas mensais, acho que até hoje é assim, manda cartinhas mensais contando uma história para os doadores acompanharem, né? Legal. As pessoas que estão sendo auxiliadas. É muito, eu me arrepio. E aí eu tinha essa função de escrever as cartinhas e escrever algumas histórias pro blog, pras redes sociais, né? Enfim. Dava suporte também no bazar que tem na fundação, né? Que eles recebem doação para vender e tudo mais. E eu falo que assim, as coisas acontecem como tem que ser mesmo, porque não poderia ter sido mais direcionado e melhor para o meu momento de vida do que ter caído na Fundação Dorina para trabalhar ali e lendo. Eu vou chorar. Ai, meu Deus. Lendo e escrevendo histórias de pessoas que tinham. Eram histórias de superação incríveis, assim. Porque eu escrevi ali histórias de pessoas com 60 e poucos anos que desenvolveram um glaucoma que é muito facilmente tratável, inclusive, pelo amor de Deus, gente, façam acompanhamento com o oftalmologista, porque é a maior causa de cegueira no Brasil e é muito fácil de tratar, é pingar colírio de manhã, tarde à noite e pronto. E aí pessoas, assim, com pouca informação e tudo mais, que com 60 e poucos anos desenvolviam glaucoma, é irreversível, ficavam cegas e tem que reaprender a viver aos 60 e poucos anos. É reaprender a andar sozinho, se trocar, cozinhar e coisas que a gente faz na maior naturalidade no nosso dia a dia, que a gente nem para prestar atenção no que a gente está fazendo, mas que para pessoas nessa condição é uma redescoberta de si. Imagina quão desafiador é você ter que reaprender a fazer todas as atividades mais básicas do seu dia a dia. E eu tava ali escrevendo essas histórias, porque pouco mais de um ano depois que o meu noivo tinha falecido,
Tinha uma estagiária que trabalhava na minha equipe, que ela era cega. E Olha. eu via ela mexendo no celular e digitando, pegava metrô, ia pra todo lado sozinha, fazendo faculdade de jornalismo. Eu escrevi uma vez a história de um rapaz que ele já tinha baixa visão. Mas um dia ele tava andando de ônibus e do nada ele ficou cego, no meio do ônibus. Ele foi sair do ônibus Nossa, e que apagou, chocante. ficou preta a visão dele. E aí ele precisou ser socorrido ali, porque, enfim, ele já tinha baixa visão, mas ele tinha o mínimo pra ele se nortear aí. Enfim, então são histórias muito fortes, assim, que eu escrevia, sabe? Então aquilo Foi bom pro seu momento, foi né? muito. Me fez muito bem ter contato com aquilo, porque você fala, caramba, dá pra superar, dá pra passar, sabe? É difícil e tal, mas dá. Então, financeiramente não foi lá essas coisas, mas pessoalmente me acrescentou um absurdo. Mas era um momento que você precisava, né? Acho que todo mundo passa por momentos de altos e baixos na vida pessoal, onde você enfrenta problemas e tudo mais. Mas, de fato, para quem empreende, é muito mais difícil, porque o seu negócio precisa de você. Precisa da sua saúde mental, né? Quando você está Isso. numa empresa, você ainda tem respaldo de outras pessoas que tocam suas atividades. Você tem ali todo um sistema que te ajuda e que te mantém financeiramente. Quando você empreende e passa por perrengues e problemas financeiros ou problemas pessoais e te desestrutura, isso afeta diretamente o seu negócio. Exatamente. Totalmente. Totalmente. Então, eu acho que esse momento que você passou, era importante você interromper, de fato, o ciclo para você respirar, se encontrar, retomar suas forças para você ser, de fato, assertiva sobre o que você queria fazer. E aí, Exato. depois desse processo que você passou por todo esse trauma, de fato, de interromper toda uma carreira, todo um sonho, né? sonho, né? Todo um projeto, de fato. Como que foi depois, agora que eu estou bem, eu decido que eu quero empreender e como foi a decisão sobre o que você queria tocar? Qual que era o ramo, né? Você já contou pra gente aqui que tinha muito contato com a parte de marketing de conteúdo, já escrevia histórias, então todo aquele contato com a comunicação, de fato. E inclusive com o posicionamento da própria fundação, né? As cartas que você escrevia ali tinha um posicionamento ali de marca, né? Da fundação. Como que você começou a de fato, ter essa clareza de agora eu quero empreender com marketing de conteúdo, falar de posicionamento? Foi um processo, né? Porque eu era prestadora de serviços na fundação, meu contrato era de 1 ano. E o que me pagava era um projeto específico que a fundação tinha. Eles faziam esses de Lei Rouanet, enfim, né? Esses projetos, programas de incentivo, enfim. Então, tinha um programa que bancava o meu salário. Depois desse 1 ano, esse projeto não foi renovado. Então, eu não continuei na fundação. Só que durante esse período lá, eu já tinha começado na internet como blogueira de moda. Então, era paralelo, né? Foi na época que eu ia no São Paulo Fashion Week. Que, nossa, já não iria hoje. Com as sandálias assim, de gente. caipora clássicas. Sandálias eram cheias de plumas, assim. Exato, eu tenho ela até hoje. Que deu um defeito no pé e que nunca mais voltou ao normal. Eu falava dessa sandália, gente. Eu falava dessa sandália desde sempre. Ela é maravilhosa. Eu vou vir no podcast com ela só pra todo mundo ver. A gente chama ela de caipora, quando ela tá com essa sandália. Época boa. É bem E eu dessa época. acompanhei você em alguns desses eventos. Eu lembro que Me foi um acompanhou, processo é bem verdade. legal, né? Porque ao mesmo tempo que você tava se encaixando e frequentando alguns eventos diferentes, né? Eu ia pra te acompanhar e acabei me envolvendo até um pouquinho aí no seu cotidiano aí. Várias histórias. Tava aprendendo a dirigir nessa época. É verdade. Então foi bom pra gente dar risada, pelo menos. Era bom. Várias, Mas né? era bom, porque a Jaque começou a dirigir antes de mim. Então era bom porque ela ia dirigindo. Então era ótimo. Nossa, que loucura. Que loucura. Exatamente. Foi muito bom, sabe? Aí o que aconteceu é que eu, paralelo à fundação, eu comecei como blogueira de moda, hashtag look do dia, aquelas fotos incríveis que a gente colocava 3 repetidas, as 3 iguais, assim. Montagem,
essas adorava montagens. montagem. Era essa As época. boas, né? Que Então, eu colocava- comecei na internet como blogueira de moda. Tinha vários vídeos tutoriais de maquiagem no YouTube e tal. E trabalhando na fundação com escrita. Eu gosto de escrever, sempre gostei. Ali eu reafirmei que eu gostava de escrever, porque era basicamente o que eu fazia. E aí somou A mais B. Quando encerrou o contrato lá na fundação, eu falei, vou investir na minha carreira de blogueira. Né? E aí, ali eu já fazia parte de um grupo de blogueiras, então vira e mexe tinha uns jobs e tal, financeiro não era tão bom, mas falei, não, vou fazer um media kit, vou prospectar, não sei o que, né? Acabei não fazendo. Mas por quê? Porque esse que é o ponto, assim, do processo, né? Hoje em dia, eu recebo bastante esse tipo de pergunta, falo assim, eu não sei como que eu nicho, como que eu afunilo, né, para aquilo que eu vou trabalhar e tudo mais. E tem vezes que a gente sabe logo de cara, eu sempre cito o Ikigai quando a gente fala disso, porque de fato, talvez se eu tivesse conhecido o Ikigai nessa época, eu teria encurtado bastante o meu processo. Que é o Ikigai, conceito japonês, que fala que Ikigai é o propósito de vida, mas no conceito japonês, o Ikigai é composto por 4 elementos: aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu sei fazer muito bem, aquilo que ajuda as pessoas e aquilo pelo que eu posso ser remunerada. Um elemento que preenche essas 4 lacunas é o Ikigai. Se eu soubesse naquela época, eu provavelmente teria encurtado o caminho. Mas como eu não conhecia, foi na tentativa e erro, basicamente, né? Então, eu já estava na internet como blogueira, já gostava de escrever. Aí, abri um blog mesmo, escrevia lá. Porque quando eu comecei, isso era o quê? 2015? Foi 2015, acho que eu comecei como blogueira. Blog mesmo ainda estava bem em alta, né? Instagram estava meio que começando, tal, assim, né? Do Instagram, acho que o pessoal começou mais forte no Instagram lá por 2012 aqui no Brasil, né? Então, 2015 era super recente. Inclusive, eu recebi uma lembrança do Facebook essa semana com um print do meu Instagram com 1.900 seguidores, que eu tinha feito de agradecimento por 1.900 seguidores. O layout totalmente diferente do Instagram. Totalmente diferente. E nessa época eu comecei, então tinha esses 2 vieses: internet, blogueira de moda, gostava de escrever, vou sair da fundação, vou investir na minha carreira de blogueira. Então, eu tinha o blog, eu escrevia artigo, fazia vídeo pro YouTube, fazia de tudo, né? E foi bom porque nessa época eu aprendi mais, assim, editar vídeo e tal, que são todas as atividades são super complementares, né, pro que eu faço Com hoje. certeza. E aí, nesse período, depois de um tempo indo muito em evento de blog, eu falei, cara, este bastidor desse universo aqui não é pra mim. Porque é um ambiente, assim, que tem bastante competitividade, tem bastante ego envolvido. E eu não curtia. Apesar de gostar de moda e tal, eu não curtia isso. E aí foi quando eu comecei a ver outras possibilidades já com marketing digital. Porque aí eu já tinha mais noção de digital, já estava um pouco mais inserida na internet e tal. Eu comecei a procurar essas oportunidades. Eu falei com uma colega que trabalhava com RH. Falei, você não tem alguma vaga assim, assado, de comunicação, enfim? E ela me indicou para na época, uma loja de manequins que estava abrindo um e-commerce. E aí, eles precisavam de alguém lá. Só que, assim, quando eu fui pra entrevista e soube dos detalhes da vaga e tudo mais, o salário era muito baixo. Era muito... Mas até então não tinha nada a ver com marketing de conteúdo. Conteúdo especificamente não, era de marketing digital. Porque o conceito de marketing de conteúdo, ele foi já sendo afunilado do marketing digital, né? Porque a gente começou muito, boom do marketing digital. Conforme todo mundo foi migrando pro digital, a gente foi entendendo que tinham vários tipos, que tem né, várias atividades que são completamente diferentes. Então, não dá pra você ser especialista em marketing digital, né? Você falar de conteúdo, e só se eu falar só de conteúdo pra posicionamento e conteúdo para lançamento, por exemplo, já são conteúdos completamente diferentes. Então, enfim. E quando que você, assim, percebeu que agora eu quero trabalhar com marketing de conteúdo? Passando todo esse processo. Foi mais pra frente um pouco, porque eu comecei a trabalhar o salário lá era muito baixo, eu propus pra ela prestar serviço. Falei assim, ao invés de eu ser sua funcionária, você não topa, você me contrata como PJ, eu venho aqui só uma vez por semana pra gente reunir, alinhar tal, e o resto eu presto serviço de casa.
casa. Ela aceitou, ótimo, show de bola. Porque aí eu ganhava a possibilidade de atender fazer ter outros clientes, né? Então começou assim. E aí dela, o que eu fazia? Eu comecei a administrar o e-commerce, então cadastrar os produtos, descrição, não sei o que. Então ali eu já fui pro YouTube, né? Como cadastrar produtos no e-commerce, como criar uma descrição para o produto. Porque ali já tem algumas técnicas de SEO, etc, né? E eu cuidava do Instagram também. Aí assim, ó, desse e-commerce, eu cuidava do e-commerce, fazia anúncio no Google e fazia conteúdo pro Instagram. Como que você fazia anúncio no Google? Como anunciar no Google? Era assim, vai no Google, como anunciar no Google. Era isso. Foi um Legal. Eu passei, acho que mais de um ano trabalhando só na base do Google, YouTube, enfim, pra aprender. E aí que eu comecei a marketing digital e eu comecei a fazer conteúdo pro Instagram. Só que aí dessa veio uma indicação de um outro e aí esse outro era só pra conteúdo no Instagram. Então eu fazia só isso. E aí que eu comecei a me encontrar nesse meio, porque aí eu fazia anúncio no Google, fazia anúncio no Instagram, fazia conteúdo pro Instagram, conteúdo pro Facebook, o Facebook ainda estava mais forte nessa época, né? Conteúdo e tal. E aí eu comecei a ir entendendo o que eu mais gostava de fazer, o que eu tinha mais facilidade de fazer. Então nesse processo é que eu fui afunilando para marketing de conteúdo. E aí você, assim, depois desse processo inteiro, quando que você se viu, agora eu tenho uma empresa que trata, tem cliente, a gente faz marketing de conteúdo. Tem alguma data, um ano aí que te vem à mente? O ano específico, eu acho que foi 2019. Porque quando a gente entra aqui nos assuntos de perrengues da vida empreendedora, existem 2 tipos de perrengue, né? Um que você vive até você tirar a ideia do papel. E o pós, né, quando você já tem um produto, um serviço ali que você consegue oferecer e já tá minimamente estruturado para ir ao mercado. Né? Depois dessa fase, é uma pergunta que eu queria abrir aqui para Jo, falando bem de perrengues mesmo. A gente sabe que é difícil empreender no Brasil, né? E a gente tem alguns problemas e processos difíceis ali na parte jurídica e tudo mais, né? E quando envolve pessoas ainda, funcionários e colaboradores e tudo mais, essas dificuldades ainda mais, né, aumentam, assim. Então, depois que vocês entraram, né, agora sim eu tenho uma estrutura de empresa, se perceberam tendo de fato uma estrutura empresarial. Empresarial não, porque empreendedor não é empresário. Correção importante. Mas assim que vocês perceberam, agora eu tenho uma estrutura, já tenho cliente, vou contratar funcionário, já tenho uma estrutura robusta. Dali pra frente, quais foram, assim, que vem à mente de vocês, os perrengues jurídicos ou perrengues com pessoas, contratos que deram certo, contratos que não deram certo, ou problemas em encerramentos contratuais? O que vem na cabeça de vocês quando a gente fala, assim, perrengues na parte jurídica, na parte contratual? Vocês já viveram algum tipo de experiência negativa nesse sentido? Fernanda lançou um olhar aqui. Só um olhar. Acho que lembrou de uma história. Nossa, perrengues. Nessa parte jurídica tivemos perrengues também. Porque depois da loja de produtos naturais, gente, vieram outros negócios também, né? Mas em paralelo, eu trabalhava com o meu esposo na época, né? Ele na parte operacional e eu por trás do operacional cuidava de serviço de banco, toda a parte pagamentos, toda a parte administrativa. Legal. E o que acontecia? A gente não tinha registro de funcionários, mas tínhamos contratos, né? E quando não estava rolando mais, não dava mais, não vamos. Eram prestadores de serviço, Prestadores de serviço, emitia notas e tudo. E então, uma que deixou a gente assim, mais angustiado e chateado foi com o processo trabalhista, né? Não tivemos processos durante todo o percurso de empreendedorismo, foi só um, né? Mas que já é uma grande vitória, diga-se de passagem. Mais de 20 anos de empreendedorismo, um processo que acaba deixando a gente mais aborrecido, porque é pessoas assim que você quis ajudar. Né? Então, pessoas que não estavam desempregadas, que não sabiam,
a função que ia exercer e que você para aquele tempo e Treina, ajuda, né? treina, ensina. Mais Aí pela a pessoa do que pela contribuição que ela vai Mais fazer, pela né? pessoa do que, exatamente, pelo que ela vai fazer. Mas prospectando, né? E aí a pessoa vai, quando você desliga a pessoa, ela vai e te vem Processa. com um processo trabalhista. Aí quando você recebe aquela notificação, assim, como foram muitos anos empreendendo e nunca tivemos, quando você recebe o primeiro, você fica assim, mais Muito baqueado, porque é gente lidando com gente e você acha que gente que não reconheceu todo o esforço que você teve em treinar, em capacitar. Agora a pessoa estava pronta, podia ir para o mercado, porque estava pronta, mas você queria a pessoa com você. Mas por N fatores, você achou melhor desligar a pessoa e você recebe essa questão de processo trabalhista, né? Então, como a gente sabe que isso aqui também no Brasil é muito forte, esse negócio de processo trabalhista, aí nós recebemos aquela notificação, ficamos no primeiro impacto, né? Por ser pessoa próxima e tudo. Aí a gente vai para o processo, vai para a audiência. Vambora, né? E Não tem mais. vambora, e faz Eu a acho que coisa, de todos porque- esses problemas jurídicos, assim, que a gente pode Porque ter, tem- processo tem uma- trabalhista, eu acho que é o que mais chateia. É o que mais né? chateia. Não tem jeito. Sabe? Mas é uma coisa assim, o que vai e volta. Né? verdade. Então, assim, esse negócio de processo trabalhista, muito Infundado, né? Vale ressaltar. infundado e assim, por vingança. Você percebe que foi por vingança, por Mágoa de ser sabe, desligado, por né? mágoa, de desligamento. Então a pessoa vem com essa atitude. Mas é um dos perrengues, assim, acho que para empreendedor aqui também no Brasil é bem forte essa questão, né? E infelizmente a gente sempre perde na audiência de processo. Né? Ou faz acordo, né? Não, é sempre assim, Que é uma pena, aquele acaba sendo acordo pena, que é de qualquer sempre, sempre pro lado do empreendedor. Porque de sempre fato mais nunca é um. complicado. Eu enxergo que nunca é um ganha-ganha nesse caso. Né? Infelizmente, hoje a nossa justiça, ela sempre. Né, Apela em favor do funcionário. Sempre é em favor do funcionário. Aí você faz o acordo, cumpre o acordo, honra o acordo Isso é e bola muito, pra frente. isso é muito É complicado, porque tem muitas pessoas que acabam se aproveitando dessa fragilidade da justiça Exatamente. ganhar processo em cima e ter benefício por algo que não é justo muitas vezes. Então é complicado esse ponto, talvez polêmico. Polêmico. Porém, Exato. lancei a minha opinião aqui. E olha que eu já fui CLT também, mas você vê que tem muita gente que se aproveita mesmo. Se aproveita. Da empresa, assim. Eu tenho um colega que a empresa deles eles têm uma multinacional. E aí, quando chegou o momento da pandemia, a empresa precisou fazer alguns desligamentos. Eles receberam 2 processos de 1 milhão. Porque o funcionário simplesmente não queria ser demitido. Então, assim, você vê que é má fé. Tem muita gente que se aproveita e age com má fé. Então, eu entendo a mágoa quando você acha que fez de tudo pela pessoa, ensinou, passou conhecimento e as pessoas te retribuem dessa forma. É isso. Exato. Então deixa a gente Essa é magoado, triste. mas passa. É triste, é triste. Tudo passa. E você, Fê, você tem algum episódio aqui que dê pra compartilhar de problemas jurídicos, contratuais, desligamento de cliente ou de pessoas? Cara, eu tive um de cliente, na verdade, não foi um perrengue engraçado, assim. Porque. E eu achei que ela ia ficar chateada aqui. Não, mas foi engraçada Foi dessa. engraçado. Não, porque assim, com colaboradores, graças a Deus, eu nunca tive nenhum problema, assim. Sempre, quando era o caso de ter desligamento ou o funcionário conseguir alguma outra atividade, sempre foi tudo tranquilo. Graças a Deus, espero que continue assim, viu, pessoal? Tá ótimo. Exatamente. Mas, assim, com cliente eu também tive poucos perrengues nesse sentido, graças a Deus. Já tive uns clientes, assim, que dá aquela dor de barriga quando chega a mensagem de que seja até traumatizado, já tive. Mas teve uma cliente que eu atendi alguns anos atrás que
ela foi fazer o desligamento, ela foi fazer o encerramento do contrato. Era uma cliente que me demandava muito, assim, ela queria resposta muito rápido. E eu falei, cara, não consigo te responder nessa velocidade. E ela ficou super chateada. Enfim, faz parte, tá no direito dela. E ela falou que ia encerrar o contrato. Tudo bem. Nessa de encerrar o contrato, ela pediu pra eu mandar um arquivo aberto de um documento que a gente tinha criado pra ela na agência. E só que assim, ela me pediu o documento. Passou acho que umas 2 horas, eu fui ver a mensagem dela umas 2 horas depois. Quando eu vi a mensagem, ela já tinha me pedido, já tinha me ameaçado, falando que ela tinha o direito ao documento, àquele arquivo. O arquivo era dela e que se eu não mandasse, ela ia me processar, eu ia procurar os meios legais de resolver. Isso no WhatsApp. Já tinha me mandado um e-mail também formalizando que se eu não mandasse, ela me processaria. Isso em 2 horas, tá? Que eu não respondi ela. Formalizando que ela me processaria. E aí, quando eu fui responder, ela já tinha me bloqueado também. Olha, gente! Alô, psicóloga! Parabéns. Gente, em 2 horas, ela conseguiu me pedir o documento, me ameaçar de processo e me bloquear. Aí, como que eu mando o documento? Aí, ela me bloqueou, eu não conseguia mandar. Aí, eu respondi. Não, sabe o que é o pior de tudo isso? É porque, assim, ó, pra designers, aí quem tem mais noção disso aí vai me entender. Quando você exporta criei lá no Photoshop, aí eu exporto para PDF, eu tenho a opção de, vamos dizer assim, concatenar, né, fechar, e ele fica um arquivo fechado, ou eu consigo exportar de forma que aquele PDF, se eu abrir de novo ele no Photoshop, ele fica editável. E o PDF que eu já tinha mandado para ela semanas atrás estava aberto. Só que, obviamente, ela não sabia que o arquivo tinha aberto. Então, se ela tivesse pelo menos deixado eu explicar, né, ao invés de me bloquear, ela já está, o que você quer já Exato. está Aí eu mandei no e-mail, falei, olha, eu estou te mandando o arquivo em Photoshop, mas o documento que tá com você desde o dia tal já estava aberto, tá? Então você já poderia estar acessando, tá tudo certo. Mas como você me bloqueou no WhatsApp... Talvez ela tenha te bloqueado depois que ela viu que o arquivo estava aberto e aí... Será? encerrou o assunto. Olha, essa daí tava precisando fazer uma imersão aí, né? Uma terapia. Olha, eu fiquei chocada, porque a pessoa, ela ficou putíssima comigo porque eu não mandei o documento e me bloqueou. Aí como que eu mando, minha filha? Ai, gente. É isso. Em apenas gente. 2 horas. Tudo isso em 2 horas, exatamente. Esse é bem legal ouvir essas histórias, porque geralmente, quando a gente trabalha em empresa, a gente não tem essa visão 360 verdade. de todos os perrengues que acontecem, porque as grandes companhias também têm os seus problemas, né? Mas geralmente esses perrengues, fui processado. A gente aqui da área de produtos, tecnologia, não tá nem sabendo que a empresa recebeu o processo. A gente imagina e sabe. Mas agora, você é empreendedor, que você tem que lidar com o cliente que te bloqueia, lidar com o funcionário que te processa E que te continuar processa, né? Cuidar da sua saúde, que é seu faturamento. Gente, não é fácil, é perrengue atrás de perrengue. Exatamente. Gente, ó, você tem uma coisa que a vida empreendedora te possibilita. Ou você vai surtar, ou você vai aprender a lidar com o seu emocional como ninguém, assim. Ou os dois, né? muito eu louco. acho que a combinação dos dois, de fato, porque isso é muito legal, porque a gente precisa também entender que empreendedor não é super-herói. Exatamente, verdade. Empreendedor vai sim ter os seus momentos de merda. Dá uma surtadinha. Se não se frustra achando que você tá errado, que o processo tá errado. Porque você começa a se cobrar num nível tão absurdo, você vê, assim, principalmente quando a gente vai pra internet e vê essa alta de empreendedorismo, essa romantização, onde as pessoas vão ali pro Instagram e falam, eu sou empreendedora há não sei quantos anos, super feliz, você ganha flexibilidade de agenda, de horário, e aí você olha pra sua realidade e você fala, eu só tô me lascando, gente. Eu nem tô dormindo, não Eu como não uma durmo, semana. eu não consigo, eu não tenho hora pra almoçar, os meus resultados financeiros às vezes não tão bons, Exato. né? Então acho que Por um esse bom tempo, não. E aí, como que eu faço com uma família para sustentar? Porque tem muito empreendedor que tem Exatamente. família. Tem muito sustentar. empreendedor que foi para empreender por necessidade, não pelo glamour do Vale do Silício, né? Exatamente. É porque Então- hoje, né, tem ali os jovens de 17 anos que moram com os pais, vai pro Exato. empreendedorismo no maior conforto. Que Exatamente. Entendeu? Mas a verdade, a real
do brasileiro, do empreendedor raiz, não é essa. Então, esse equilíbrio é importante. Você precisa aprender a respeitar os seus momentos. Vai ter momentos que você vai surtar? Vai ter momentos. O que você precisa ter, voltando ao que a gente conversou aqui, é clareza. Você precisa saber onde você está, saber que existe um processo a ser seguido e onde você quer chegar. Então, esses momentos, respeitar esses momentos, essas fases, Facilita o caminho. Facilita o processo e faz a gente aceitar também o processo, né? Exatamente. É verdade. Um outro ponto que eu queria trazer aqui, e aí esse eu tenho até uma contribuição, que foi o meu primeiro grande perrengue aí tentando empreender, que é a questão de falir negócios. Essa dói, essa machuca. Mas eu acho que Fabiana já iniciou o podcast como? Já contando já que faliu, já. Exato, temos outros. Temos outras histórias. Quantas você quer que eu conte? Quantas horas de podcast Quantas pode horas ter? de podcast mesmo? Já estamos caminhando a metade pro fim? Mas isso é muito legal, porque eu assisti uma palestra esses dias e o founder da startup, ele estava contando da história dele, de como foi o processo de... todo o processo da startup dele. Ele disse assim que ele recebeu 101 nãos até conseguir o primeiro sim de investidores. 101 nãos. O quanto hoje a gente vê as pessoas que querem empreender, o quanto elas estão dispostas a receber 101 nãos. E ainda continuar tendo a questão de clareza de que isso é um processo e de onde a gente quer chegar. Então, falir faz parte do processo? Se faz parte do processo, vocês já faliram alguma vez? Já falei algumas vezes. Adoro. Já falimos e já levantamos. Porque o negócio é isso. Empreendedorismo raiz. Salir e levantar, entendeu? Já falimos num... Você vai lembrar bem, porque depois que nós começamos a empreender e vocês já estavam maiores, vocês já começaram a participar desse empreendedorismo. Uma vez nós montamos uma certificadora. Ai, Deus. Uma certificadora. Esse aí foi louco. Esse a gente pode contar em conjunto. Então, gente, eu não vontade de chorar de novo. Nós tivemos uma certificadora para emissão de certificados digitais. Até para contextualizar, uma certificadora digital, gente. Muitos sites têm hoje certificados digitais, né? Então, quando você entra ali, o site é seguro, ele tem ali o HTTP, entre aspas, ali na URL. Isso é um certificado de que aquela URL é segura, aquele site é seguro. A gente abriu uma certificadora que valida documentos, então a gente garantia que você era você mesmo. Então tem todo um processo burocrático ali de biometria, blacklist, digital, foto. Então é um processo bem mais complexo do que se imagina. E a gente imaginava que era como, mãe? Não, imaginávamos que era um processo suave. Imaginávamos que estaríamos sentados em uma montanha de dinheiro, fazendo assim. Eu acho que o auge desse aí, na verdade, isso aqui é uma dica também pra quem vai empreender, cara. É entender do mercado que você tá entrando. E processo. Pesquisa. Não vai pelo que as pessoas estão te falando que é. Especialmente se quem estiver falando é a pessoa que tá te vendendo o negócio. Exato. Né? Porque acho que onde a gente mais errou nesse aí foi que a gente não pesquisou. A gente confiou no que que a gente começou. O cara tava falando pra gente. A gente começou essa pesquisa depois que a gente já tinha fechado, né? Exato. Porque o contexto, o que foi vendido pra gente é que a gente ia comprar a franquia ali, né? Que já começou errado aí, né? Porque depois a gente descobriu que a marca ali central nem cobra. E a gente pagou, acho que 15 mil reais pra abrir essa franquia. 30 mil? Foi. Santo Deus. Olha lá, gente, a conta só aumenta. Exato, já começa por aí. A falta de informação foi tamanha que a gente sequer verificou com a marca central se as informações batiam, né? Mas enfim,
E o que a pessoa ali vendeu pra gente foi que nós abriríamos a franqueadora e que a marca direcionaria clientes pra gente. A gente teria o papel de Exatamente. atendimento, não de prospecção. Só que não. Só que não mesmo. Exato. Só que não. Aí alugamos o espaço, muito bonito, aconchegante, né? E nem nos detemos que naquele mesmo prédio já tinha outra certificadora. Pois é. Da mesma E marca. Da mesma empresa. Aí o que acontece? Nosso primeiro dia, estávamos lá, Jaque, Nath e eu. Você E um não tava. ponto bem importante também, que eu acho que é outra dica. Quando a gente iniciou esse processo, só eu sabia fazer uma Exato. certificação. Se eu ficasse doente, não tinha ninguém para atender. Era isso. E só eu tinha as credenciais A para poder credencial. ainda... Para acessar o sistema, além de conhecer o processo. Exato. Então, Exatamente. se você quer abrir um negócio, Não e faça com isso. sócios principalmente, é importante que todo mundo saiba a parte operacional. Um mínimo ali, né? mínimo. Pra ter uma substituição, caso necessário. Exato, porque quando entra o primeiro cliente na sala e você fala, bom dia, senhor, e ele fala, bom dia, nada. Aí você já se treme todinha. A mãe pra mim, liga pra Jaqueline agora. Aí eu Porque disse, a "Não, com Jaqueline licença, tinha dado... senhor." A Jaqueline tinha dado uma saída. Rapidinho, já que tá vazio, tá tranquilo. Não, uma saída não, gente. Eu estava... Pra quem conhece a região de Cotia, nosso empreendimento, nossa sala comercial ficava perto do shopping. É E Granja ali é Viana. rodovia, né? shopping da Granja Viana. E ali é rodovia pura, né? Eu tinha ido pra faculdade, assim, pelo menos o quê? 2 quilômetros que eu tinha ido andando. Não, acho que não chega tanto, não. É, eu acho que Chega, chega, porque é ainda rodovia. Entra na faculdade, ainda tem um caminhozinho. Então, assim, eu tinha ido pra faculdade, porque não tinha chegado cliente nenhum. E aí chegou esse moço, esse senhor aí. Bem Bom educado. dia, bom dia nada. Bom dia, sócio, nada, pra você. por quê? Aí eu que entra. Ele estava esperando, só que ele estava esperando para ser, ele tinha marcado, porque é agendamento, né? Para ir na outra certificadora. E a gente E nem não sabia na que nossa, tinha, e né? nós nem sabíamos que tinha. Então ele chegou bravo porque ele estava esperando há muito tempo para ser atendido. Não era por nós, mas por não sei o porquê que indicaram, falaram, tem outra unidade, e ele subiu. E quando ele putíssimo. chegou, já super bravo, super nervoso. Ignorante. A Jaque teve que voltar correndo, coitada. Literalmente chegou. correndo na Faz a Raposo Tavares. demonstração. Faz a demonstração pro pessoal, por favor. Não, gente, eu atendo o telefone da Natália. Jaqueline, chegou um cliente. Eu falei, tá bom, pede pra ele esperar ele. Não, ele já tá esperando há 1 hora, ele tá bravo, falou pra mãe que bom dia, nada. Eu saí na rodovia a milhão, saí correndo, cheguei suada, com a asmática. Saquei a bombinha ali pra fazer o atendimento. E no final, nós quebramos, precisamos fechar. A certificação. Tem um perrengue dessa certificadora com a Jaqueline que foi muito bom. Esse é o seu momento, Porque Jaque. como a Esse Jaqueline tava foi fazendo difícil. essa parte, a gente combinou assim, então, já que você faz o atendimento e eu vou fazer esse pré. Tipo, eu faço o cadastro com a pessoa, a confirmação, pego os dados e tal, e você, filho, se preocupa só em fazer o atendimento. Beleza, tava fazendo isso. Só que a certificadora aqui, na época a gente se credenciou, tinha um sistema péssimo, era muito lento. Você tinha assim, você fazia o atendimento com o cliente, aí você mandava a documentação, precisava esperar o retorno para liberar o cliente. E às vezes esse retorno levava 40 minutos, 1 hora, 1h30, e você tinha que ficar enrolando o cliente ali. Porque ele não podia sair, porque na última etapa ainda tinha mais uma biometria lá que ele tinha que fazer. E aí, nessa, a Jaqueline foi fazer de um cliente, tinha 2 clientes marcados à tarde. Ela foi fazer de um e o outro tava, beleza. Só que nessa palhaçada que demorava 1h30 para dar retorno, a Jaqueline atrasou muito para ir para a segunda cliente. E aí, a mulher surtando, porque ela acho que era um escritório de contabilidade, e aí a Jaqueline atendeu um cliente dela,
Então a mulher tava surtando de pegar mal Foi com o cliente dela. Meu, ela me ligou gritando, você Exato. não tem ideia. É que foi um Ela me ligou processo gritando. muito desafiador, porque quando a gente abriu a certificadora, a gente imaginava que os clientes iam vir até nós, não que a gente precisaria fazer toda essa parte de prospecção. Exato. E Né? que íamos bombar de clientes. Exato, Não porque é? afinal é interesse da marca central Exato. fazer mais certificadores. Então, pra gente fazia muito sentido. Né? Primeiro dia teve esse episódio, mas um só era muito pouco. Né? Então, a gente começou a pensar em formas de prospecção. Então, a gente fez um trabalho bem legal, né, mãe? Inclusive, Sim. que a gente Sim. foi de porta em porta em todo o prédio onde a gente ficava para fazer parcerias. Então, eles indicavam os clientes deles e a gente fazia um combinado, um acordo financeiro que fazia sentido. E essa moça gentil desse atendimento, a gente tinha fechado uma parceria um dia antes. É. Então ela falou assim, amanhã eu já vou te mandar então uma cliente. Falei, não, eu faço atendimento personalizado, exclusivo, eu vou até sua cliente para ela não se a gente preocupar com ia até o nada. lugar. Então a gente calculava ali no nosso custo o valor do serviço, mais transporte e tal, e a nossa comissão. Fizemos todo um cálculo ali financeiro, fui fazer o primeiro atendimento, era ali na região do Brás. Cheguei lá, coloquei o carro no estacionamento, fiz atendimento. Nesse meio tempo, atrasou tudo, o sistema parado. Consegui sair de lá com a outra cliente esperando há umas 2 horas ou até mais. Super brava, gritando Me com a Fernanda. A xingando. Fernanda tentando acalmar ela. Falou, não, ela já vai até lá, fica tranquila, ela já está a caminho. E eu lembro perfeitamente que a gente tinha calculado um preço para esse serviço de R$80. R$80. Então eu fui lá, fiz o atendimento, demorou pra caramba, a cliente aqui, eu já tava estressada, chateada. Fui pagar o estacionamento. Eu fui pagar o estacionamento, aí o moço, R$100. Aí eu, quê? Foi muito bom, já que ele começou a chorar. Eu comecei a chorar na frente do homem. Eu falei assim, nada disso faz sentido. O pior ainda, eu tinha R$100 na conta? Não. O que eu tive que fazer, mãe? Chorando. Eu comecei a chorar na frente do moço de estacionamento. Acho que ele não entendeu nada. Entendido nada. Saí chorando no brasa fora pra sacar o dinheiro, porque além de eu não ter o dinheiro em conta, nem se eu tivesse, porque não passava cartão. Olha, gente, esse dia... E a Fernanda... menos R$20. Não, se o tema do Exatamente. episódio de hoje era perrengues, meu, olha, somos as pessoas perfeitas pra esse tema. por esse dia. Eu Exato. paguei, a gente pagou. E Ainda ainda... pagou R$20 No ainda. final, a outra a cliente parceira cancelou o contrato, mandou um textão pra Fernanda, ficou xingando a Me xingou tarde muito. inteira. Ela me xingou, ela não deixava eu falar, era muito louco. E esse dia eu tava num outro lugar, tinha mais gente lá, né? E a mulher gritando comigo, eu tentando acalmar, mas ela não parava de gritar. E aí eu assim, moço, se você deixar eu falar. E aí o pessoal que tava no ambiente percebeu que eu tava tomando uma, né? Eu falo, se você me deixar falar, eu vou te falar o que tá acontecendo. E aí o pessoal começou a rir de mim, porque eles só ouviram, eles não pegaram conta, só ouviram eu falando. Se você deixar eu falar, cara, olha. Vai saber se a esse dia moça foi ela louco. ouviu a galera rindo e ficou mais brava ainda. Não dá pra saber o que Não aconteceu dá, esse dia, né? tá? Mas Foi até real. emendando aí, né, a gente vê que tem um lance de persistência, né? Mas claro que você tem que saber o que vale a pena você investir sua energia. Mas a gente entende muito que empreender requer perseverança. Porque a gente sabe que de motivação o homem não vive, né? Você pode começar um negócio com muita motivação no auge, mas em algum momento ela não vai se sustentar. Então eu queria saber de vocês, em relação à persistência. Como é que foi pra vocês manterem, assim, tem uma meta, um objetivo? O que faz vocês manterem a persistência quando começa um negócio, com o negócio de vocês? Um ótimo ponto. Manda aqui pra gente. Até emendando a pergunta da Nath, complementando. Qual foi o momento que vocês pensaram em desistir e falaram assim, não, eu vou ser mais persistente, eu não vou depender da minha motivação? Um momento aí que vocês pensaram em desistir e foram perseverantes. Olha, os momentos que mais a gente pensa em desistir é quando você percebe que realmente aquilo não tem a ver com você, né? Que você tentou,
que foi, mas assim, você não quer mais desprender energia para aquilo, porque tem a ver Perdeu com sentido, você. Perdeu você diz. sentido, você não quer mais. Então, acho que isso desmotiva e faz com que você acabe deixando para lá. Mas, por outro lado, a necessidade faz você persistir. Quando você tem a necessidade e você olha para aquilo e fala, poxa, isso tem a ver comigo, isso é bacana, mesmo que em momentos de baixa, que eu sei que vai ter, eu vou persistir porque tem a ver comigo. Que frase. Né? A necessidade faz você... A necessidade faz você persistir. Ainda mais, por Exato. exemplo, no meu caso, né? Que quando eu comecei a empreender, eu e o pai começamos a empreender, nós já tínhamos vocês. Exato. Então, não era simples Uma opção. desistir, não era uma opção, né? E depois também essas desistências foram mais no começo, né? Depois engatamos e vamos porque precisamos e porque é a formação que você tem, é aquilo que você curte fazer, que você gosta e você precisa. Então, em alguns momentos, desistir não é uma opção. Então é importante ter um pilar para você poder Precisa. se embasar. Minha persistência está em eu tenho uma família para Eu sustentar. tenho uma família para sustentar, eu tenho um percurso que não vai ser fácil, mas eu vou me manter nele, né? E focar. Sabe o que eu penso? É que nenhum dos momentos aqui a gente desistiu. Porque mudança de percurso não é desistência. Concordo. É Não é? Exato. A gente mudou É a prova que nós rota. estamos no caminho até hoje do Exato. empreendedorismo. Exatamente. Mudanças de percurso são parte do processo de empreender, faz parte do sucesso. Ninguém que teve sucesso começou e foi direto e reto pro sucesso. Isso não existe. É uma caminhada sinuosa, né? Talvez a gente mude o ramo, talvez a gente mude o nicho, talvez a gente mude a verdade. forma, talvez a gente mude o modelo de negócios. Eu e a Jaque mudamos o modelo de negócio do Post depois que a gente já tinha estruturado, precisamos refazer o produto por conta disso. Mudanças de percurso fazem parte do sucesso. Eu não entendo mudança de percurso como desistência. Entendo como ajuste de rota. Porque pode ser que eu mude no meio do caminho, que eu acho mais provável. Pode ser que eu mude os meus interesses, os meus conhecimentos, as minhas afinidades, né, com determinadas questões mudem e isso faça com que eu mude de rota. Mas pode ser também que exista uma mudança de mercado, pode ser que exista uma mudança naquele segmento em específico Exato. que me obrigue a ajustar a rota, que Exato. me obriguem a mudar. Então, eu não entendo isso como desistência. Eu entendo como desistência, eu sempre quis empreender e eu vou voltar a ser CLT porque eu não consegui. Em algum momento, não deu certo no tempo e na velocidade que eu gostaria. Isso aí eu entendo como desistência. Agora, mudei de empresa, mudei a atividade, mudei o produto que eu vendo, mudei o serviço que eu presto, isso eu realmente não vejo como desistência. E aí, já que como você falou que eu viralizei, não sei o que, esse vídeo meu que viralizou, é o que eu falo do bambu chinês, né? Que ele passa 4 anos só aprofundando raízes, não dá brotinho nenhum, mas que no 5º ano de plantado ele cresce até 25 metros pra você que tá lá falando que eu falei 50 metros, então atualizando aqui 25 metros, tá bom? Obrigada, de nada, é isso, né? Mas eu gosto muito desse exemplo, porque quando eu falo dele, a aplicação mais óbvia diz respeito a frutos financeiros. E a grande parte das discussões nos comentários estão girando em torno disso. Mas é muito fácil para você ficar 4 anos sem gerar frutos. Quero ver se você tiver seu filho pedindo leite, se você vai ficar 4 anos sem... Gente, eu entendo, mas vamos aprofundar um pouquinho, né? Vamos começar a sair... Beleza, esse é o mais óbvio. Esse é o mais fácil de entender. Mas vamos colocar... Agora, aplicar isso para outras áreas, pode ser que você passe muito tempo sem se encontrar, sem saber exatamente o que você vai fazer da vida, sem saber exatamente se você está indo na direção certa. Pode ser que você passe muito tempo sem um propósito bem definido. Pode ser uma série de coisas. Pode ser que você tenha passado por uma situação muito difícil e que requeira de você emocionalmente ficar mais recluso para que você consiga se reestruturar, como foi o meu caso lá com o meu noivo que faleceu. Eu fiquei 1 ano e meio sem saber o que eu ia fazer, como aconteceu no ano passado, nosso pai faleceu e também foi um processo
processo de reconstrução. E a gente teve que fazer ajustes, exatamente. né? E quando nós Ainda começamos estamos fazendo, a gente né? passou um ano Fato. sem trabalhar? Não. Então não é que a gente ficou um ano sem gerar frutos financeiros, mas foi um ano que nós não geramos frutos, por exemplo, de ajudar outras pessoas, de dar suporte emocional para outras pessoas, porque era um momento em que nós precisávamos aprofundar as nossas raízes, nós precisávamos nos reconectar com a nossa essência, com os nossos propósitos, com os nossos objetivos, revisitar se aquilo que a gente tem como objetivo de vida ainda faz sentido depois disso, porque situações muito traumáticas tendem a dar uma reviravolta geral. E por experiência, as 2 vezes em que isso aconteceu na minha vida, quando eu me vi ressurgindo das cinzas, eu ressurgi uma pessoa completamente diferente do que eu era até então. Quando eu passei por aquela situação, tendo gostos diferentes, objetivos diferentes, com pensamentos diferentes. Esse é um ponto incrível. Tem um livro que ele chama Mulheres que Correm com os Lobos. E no primeiro capítulo ela fala exatamente sobre a La Loba, né? E aí conta-se a história de que a La Loba era uma velha senhora que vivia nas florestas. E ela procurava, a La Loba procurava ossos secos. E quando ela achava esses ossos espalhados pela floresta, ela ia conectando os ossos que formavam o mesmo animal. Então ela achava um osso de um braço, de um cachorro, e ia conectando os ossos até formar esse animal. E quando o animal, ele formava todos os ossos desse animal, o animal ia ganhando corpo e ganhava vida. Enquanto ela cantava, o animal ia ganhando vida, saía correndo, e quando ele despontava, ele virava uma mulher. Uau! É exatamente isso que a Fê comentou aqui. Existe um momento de recolher os ossos. Existe um momento que você precisa... Eu até arrepio, porque esse livro é incrível. Existe um momento que a gente... Principalmente, assim, as mulheres que elas têm uma conexão muito diferente com a natureza e tudo mais. Existe um momento que a gente precisa parar, recolher os ossos, ir ganhando vida, ir ganhando corpo, para aí sim a gente despontar. E eu acho que tem muita conexão até com essa história do bambu chinês. Exato. Que você comentou. O aprofundar as raízes, eu enxergo que é o momento de você recolher os ossos. Exatamente. Esse momento é importante, né? É fundamental. É quando a gente está aprofundando raízes ou recolhendo os ossos, que a gente está se conectando com a nossa essência. Entendam? Isso, o não gerar frutos não quer dizer necessariamente financeiro ou estou crescendo profissionalmente. Exato. Quer dizer o doar. Né? Vamos colocar aqui o dar frutos pelo servir, pelo doar. Só que a gente não tem como doar se a gente estiver vazio. A gente não tem como ajudar as pessoas se a gente não tiver estruturado para isso. Então entenda isso. O dar frutos é ajudar, é servir. E aí você pode servir com o seu trabalho, porque o seu trabalho vai ajudar alguém outras de pessoas. alguma forma, né? O servir pode ser fazer um trabalho voluntário, pode ser ajudar sua amiga que tá numa situação e ela precisa de um ombro para ouvir, para chorar, pode ser. Só que se a gente não tiver com as nossas raízes firmes, a gente não tem como dar suporte. Quando a Bíblia fala, né, amar ao próximo como a você mesmo. Não é mais nem menos, é como a você mesmo. Então, se você não se ama, você não ama o próximo. Se você se ama, aí sim é que você tem condição de amar alguém. Exatamente. Né? Então, o aprofundar as raízes, pra mim, é exatamente isso. E a gente, no episódio passado, a gente falou disso, né? Não tem um episódio que a gente faz que a gente não cai na questão do autoconhecimento. Porque, no final das contas, é isso. Se a gente não tá firme com a nossa essência, o que a gente gosta, o que a gente quer, quais os nossos objetivos, quais os nossos valores, do que a gente não abre mão por nada nessa vida, sabe? Muita gente não sabe. Eu já tive contato com muita gente que não tem clareza. Quais são os valores dos quais... Os meus valores, aquilo que eu não abro mão, aquilo que é inegociável pra mim. Tem muita gente que não tem clareza disso. E é nesses momentos que você desiste de empreender, porque você não tem o seu porquê muito claro, você não tem um valor envolvido naquilo, que não faz parte da sua essência, né? Falta, fui empreender só pela necessidade e ficou por isso, ou a partir dali você viu de fato um potencial, você viu um propósito naquilo que você tá fazendo. É por isso que muita gente cai em relacionamento abusivo, porque você não conhece os seus limites, você não entende o que, não tem claro que é inegociável pra você mesmo. É sempre você com Essa você questão mesmo. do autoconhecimento em todas as áreas da vida, você cai no autoconhecimento. Né? Se você se conhece, você sabe onde você quer chegar, você sabe o caminho a seguir, e você sabe o que
não vai te desviar nunca, Isso. jamais desse caminho, né? Porque você tem claro na sua mente aonde você quer chegar, né? Então, em tudo, esse autoconhecimento Exato. é fundamental. Eu gosto muito Né? daquela É frase fundamental. que cada um oferece o que tem. Porque é muito real. Se você passa anos estudando, você vai repassar o teu conhecimento de uma forma ou de outra. Pode não ser numa sala de aula, mas pode ser na sua vida, na forma como você vai viver. Às vezes, só a forma como você vive já passa para outras pessoas. E eu acho que é muito importante a gente se alimentar pela gente e pelos outros, pra gente viver bem, mas acaba que a gente reflete na vida de outras pessoas. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem no Instagram que eu fiquei assim, até mandei pra vocês, que eu fiquei muito feliz, porque a gente vive e às vezes a gente não percebe o que a gente tá passando. Mas quando a gente recebe feedback, a gente tem muita clareza. E foi bem legal a mensagem que eu recebi, né? A pessoa perguntou na minha caixinha, como que você lidou com o luto? Porque eu vejo que você tá sempre muito alegre, muito feliz, e eu acho que a pessoa tava vivendo um momento de luto, queria algumas dicas. E aí eu fui e respondi ali, né, que a gente colocou Deus em primeiro lugar e também que a gente focou em novos projetos, ajudou muito, né, a questão de empreender, a gente tirar a cabeça, assim, não ficar pensando 24 horas nisso. E assim, foi muito legal a resposta da pessoa, falou, eu te admiro demais, porque você é luz, a forma como você fala, a forma como você vive, você vê que tem esperança, é isso que mostra. Às vezes eu não fico lá falando, nossa, gente, façam isso até porque é muito particular o luto de cada pessoa. Mas a forma da pessoa me ver ali feliz, ela fala, nossa, é possível. Né? É possível ser feliz também, mesmo que eu esteja passando um momento de muita dificuldade. Então, cada um oferece o que tem. A gente passou esse tempo se enchendo, não quer dizer que a gente tá 100% cheio, né? Porque é um luto. Mas assim, a gente consegue se encher pra encher outras pessoas. Então, a gente tá ali, todo mundo aqui posta, né? Exato. Tá ali entregando conteúdo, não quer dizer que a gente sempre vai estar bem. Eu tenho até esse combinado com o meu público, falo, gente, às vezes eu vou aparecer aqui falando, hoje eu não tô bem, sou uma pessoa normal, tá tudo bem. E eu acho isso muito legal, porque a gente tem uma autoridade pra falar com pessoas que também em algum momento vão estar sofrendo, falar, tá tudo bem sofrer, mas é possível não ficar preso no sofrimento, é possível se reerguer, é possível. Então eu acho muito legal, cada um oferece o que tem e você escolhe do que você se enche. Em algum momento você vai estar em baixa, mas eu escolho ir pra cima, eu escolho empreender, eu escolho ser feliz todos os dias. Mesmo que tenha essas baixas, a gente ofereceu o que a gente tem de melhor. É isso. E só um parênteses que a Nath colocou. E assim, se você... Vou até falar pra câmera. Se você não está conseguindo escolher passar pela situação, superar a situação, procure ajuda profissional, tá? Eu acho só um parênteses importante, porque às vezes a gente acha que a gente vai dar conta de resolver as nossas questões emocionais somente com pensamento positivo. E é importante pensamento positivo, leitura, aquilo de que você se alimenta, é fundamental. Mas nem sempre vai ser o suficiente. Tá? Com certeza. É importante. É até um ponto que eu até falei esses dias também na minha rede, que eu até lembrei aqui, que eu falei, gente, tô de alta da terapia. E foi muito legal, porque assim, a psicóloga foi acompanhando todo esse processo e ela falou assim, você é absurdamente resiliente. E eu fiquei, aí que eu parei pra pensar, eu falei, realmente, assim, vários altos e baixos, coisas que só você passando, você enxerga a força que você tá surgindo ali, né, em você, e justamente fazer um acompanhamento me ajudou nesse processo. Legal. É importante. Mas a gente acha que a gente não vai ter força. Mas a força, às vezes, não tá dentro da gente, tá fora da gente. Exato. Tá em Deus, naquilo que cada um acha Na rede que de é uma apoio. força para si, né? A nossa veio de Deus, né? Então, é resiliência Total. em Deus, mas é resiliência. Total. Exatamente. E, assim, acho que deu pra galera de casa conhecer muito, assim, da nossa história. Deu pra perceber como nós todas aqui temos toda essa carga de empreendedorismo, essa resiliência. E, de fato, ano passado, esse ano, né, eu acho que foi o nosso período de recolher os ossos. E agora vem, eu acho que até um spoiler, talvez, que o nosso momento de recolher os ossos, ele ainda, eu acho que ainda tá sendo um processo, mas a gente se sente hoje prontas para compartilhar um pouquinho do que a gente tem de bom com outras mulheres. E assim que surgiu a ideia do grupo Embo,
A gente já trabalhava antes com mulheres na parte de beachwear. Então a gente sempre fala aqui que a gente não trabalha com uma marca de beachwear, a gente trabalha com a autoestima da mulher. E como a gente passa ainda, né, por esses problemas de autoconhecimento que a gente sempre se aprofunda, problemas do cotidiano, é muito importante pra gente ver outras mulheres felizes, ajudar outras mulheres a recolher os ossos. Exato. E a partir do quê? Do autoconhecimento, autoestima. Exato. E é assim que a gente fundou oficialmente agora o Grupo Embo, que tem como objetivo reunir marcas para trabalhar a sua autoconfiança, a sua imagem, o teu posicionamento. Exatamente. Então, o grupo ele vem com essa ideia de juntar mulheres, ajudar mulheres a se erguer e trabalhar, obviamente, o teu posicionamento digital a partir de 3 marcas aqui que compõem o grupo, que é a Clube Embo, que é a nossa marca de beachwear, a Embo Casual, que fica abaixo aqui para 30+, que vai ser um público bem focado aqui para talvez empreendedoras, looks mais casuais e mais sofisticados para que você vá numa reunião, que você tenha... Nem tão básicos, E nem tão né? básicos. Esse é o nosso slogan, inclusive. Fala um pouquinho, mãe, da Embo Casual. Então, a Embo Casual surgiu dessa necessidade de ter looks que a gente se preocupa um pouquinho mais. Quando a gente passa dos 30, a gente começa a se preocupar um pouquinho mais nessa questão de corpo e de usar umas roupas que talvez não vá expor muito a sua forma física, mas dependendo de como você se sente, exponha, né? Mas assim, de uns tecidos um pouco mais estruturados, né? Porque de fato, eu tenho essa preocupação, né? De usar algumas roupas que me valorizem mais, que não marquem Perfeito. certas regiões do corpo que eu não quero que apareçam, que mostrem. Então, a Embo Casual surgiu dessa necessidade, não sei se é De um necessidade conforto que fala. com uma sofisticação, com E tecidos de mais coisas nobres. assim, não tão básicas como você pôr um jeans e uma camiseta, talvez, né? Mas alguma coisinha assim, um pouquinho de mais de estilo, mas não chega a ser pá e nem tão básica, né? Perfeito. Então é isso para mulheres 30+, e eu acho que vocês vão amar. Só isso que eu digo. Agora eu sou 30+. Só Eu sou isso. 31. Então eu sou 30, eu já sou a audiência. Só isso. Isso aí. E nós temos também, compondo o grupo aqui, o Embo Night, que são looks para você arrasar na noite. Então, a proposta aqui é que você se sinta descolada, confortável, com um tecido de boa qualidade para você curtir a noite inteira. E, aproveitando esse momento aqui, eu te convido para ir nas nossas páginas, Grupo Embo, para entrar lá, compartilhar com a galera. Tem look novo lá. Terça-feira, a gente vai fazer o lançamento das nossas marcas. Então, entra lá e acompanha a gente. E é isso, pra gente finalizar. Só um aqui o spoiler, que você vai achar muitas pecinhas diferentes. Garanto, hein? Garanto pecinhas diferentes que você não acha em qualquer lugar. Só na Embo Night. Exatamente. Muito bom. Então siga lá o nosso grupo. Eu queria agradecer o nosso bate-papo de hoje. Foi um prazer receber vocês. Adoro a companhia de vocês. Vocês são minha família. Vocês são... né? Inclusive, vamos embora juntas. Minhas inspirações. Acho que a gente tem... nós 4 temos uma visibilidade muito importante como mulheres aqui. Como a gente tem enfrentado os desafios no dia a dia. Então é uma honra fazer parte da nossa família, de tudo que a gente já passou, de tudo que a gente passa, que a gente ainda vai passar. Sim. E compartilhar isso com outras mulheres, eu acho que talvez seja o nosso legado. Porque, de fato, nós verdade. somos 4 mulheres fortes. É Opa. isso aí. Uma por Forte todos e todas corajosa. por uma. E a gente finaliza aqui o nosso episódio. Como que o pessoal consegue te achar no Instagram, Fabi? Mãe, Fabiana Emboaba. tudo É junto? isso. Tudo junto. Que a Muito Jaqueline bom. adora colocar um ponto onde não existe. Não Não Exato, tem ponto. não tem Fabiana ponto. Emboaba. Fê, como que o pessoal te acha nas redes sociais? Eu tô como Fernanda Emboaba, tudo junto em todas as redes sociais. Instagram, principalmente, eu compartilho conteúdos lá sobre posicionamento de marca, branding, marketing de conteúdo. Bastante coisa pra gente trocar uma ideia. Legal. E você, Nath, como que o pessoal te acha? Gente, vocês me acham como Natália Emboaba. Eu compartilho sobre marca. Olha, eu indo Muito na tela bom, ali. é. Não é marca. Make, gente. Influenciável. Nada influenciável. Posiciona. Eu compartilho um pouquinho sobre maquiagem, comédia, cotidiano de maquiagem. Vai lá dar um confere. Bem legal.
É isso, gente. Eu queria agradecer você que tem acompanhando aqui. Um comunicado bem importante. A gente tá quase encerrando a nossa primeira temporada, que vai até o episódio 20, nesse cenário do jeitinho que vocês gostam, tá? Então, vai ter novidade na próxima temporada. A gente já tá deixando alguns spoilers aqui, tá bom? Acompanhe lá as mídias sociais do Post. A gente tá como post.app, certo? É isso aí. Em todas as redes sociais, inclusive no LinkedIn, se você quiser compartilhar conteúdos ali sobre marketing de conteúdo, a gente tá ali também falando bastante coisa de franquias também, então fica a dica pra você acompanhar a gente no LinkedIn também, tá? Vocês conseguem me achar no Instagram, em todas as redes sociais, como Jaqueline Emboaba, tudo junto. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de